que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você. De fibra? De fibra, né? Do que? Do violão? Tá tentando aumentar. E hoje já tá alto demais. Ah, tá. Abaixei. Que coisa. Já começou? Amém? Vamos estar de pé? Vamos adorar o Senhor. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. Te agradecemos por esse dia, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque Tu tens guardado a cada um de nós. Se chegamos aqui nessa noite, Senhor, é porque a Tua mão esteve conosco, Senhor. Nessa noite, Pai, Tu conheces cada coração. Tu sabes, Senhor, o que se passa dentro de nós. O que nós te pedimos, Senhor, é que Tu venhas com as Tuas águas purificadoras, Senhor. E nos purifica, Senhor, de todo pecado, de todo mal, Senhor. Nos abençoa com a Tua presença neste lugar. Tu fale ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam e limpam, por onde Ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do
teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Aleluia! Santo é o teu nome, Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tem te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus
ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Deus e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou.
falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo, aqueceu depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, que um dia me escolheu, entregou tudo que é seu, me fez viver. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Muita alegria ver as crianças de volta. Senhor, em nome de Jesus, guarda, Senhor, as crianças da tua casa. Senhor, livra do olhar do maligno. Senhor, que elas sejam protegidas debaixo das tuas mãos, Senhor. Que elas recebam o ensinamento que vem de ti, Senhor. Que elas possam, Senhor, crescer segundo a tua vontade, Pai. Nós decretamos isso sobre as tuas filhinhas nessa noite e as crianças que vão fazer parte dessa igreja ainda, Senhor. E oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós temos vindo aqui na igreja às 5 da manhã. Estamos aqui orando ao Senhor. E hoje foi um dia assim tremendo, porque quando nós iniciamos nosso período de oração, eu inicio, né? E hoje eu comecei e eu não conseguia parar de agradecer por tudo que Ele tem feito, pelas coisas que Ele tem feito. E às vezes a gente pensa assim,
vai faltar palavra, né? Será que eu vou conseguir agradecer tudo que Ele tem feito? Mas aí quando você ora no Espírito, parece que o Espírito vai colocando as palavras na sua boca. Ele vai colocando. E aí eu fui para casa, aqui mesmo na igreja eu lembrei desse louvor que a gente acabou de cantar. E a letra é tremenda demais, né? Hoje eu acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi. E percebi você fazendo a mim, sem eu merecer, me dando o de melhor. Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo para o Senhor, mas na verdade Ele que está fazendo por nós, sem a gente merecer. O que a gente merece? Nós somos pessoas que não mereciam a graça do Senhor, né? O que é a graça? Graça é favor imerecido. Mas Ele resolveu nos entregar a graça. A tempestade se passou. Quando eu ouvia só trovões. Tem momentos da nossa vida que a gente só ouve trovões, né? Só barulho. Mas brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou. Às vezes a gente pensa que a chuva é ruim, né? Mas a chuva vem como a chuva seródia, né? Do Senhor, que vem para nos limpar, retirar toda a poeira desse mundo, né? Sabe aquela coisa quando fica muito tempo sem chover, não fica aquela poeirada? A chuva vem e lava, né? Assim é a nossa vida quando está muito longe do Senhor. A poeira do mundo gruda, né? Vem para cima de nós. E aí quando a chuva de Cristo vem, da palavra vem, nos limpa, nos purifica. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Se hoje nós vivemos é porque o Senhor entregou a sua graça por nós, Jesus Cristo. E eu lembrei de um texto que eu quero ler com os irmãos, e dois textos na verdade, mas eu vou ler só esse primeiro agora, que está lá no livro de Jó, Jó 14, versículo 1 em diante. Jó, capítulo 14, versículo 1 em diante. Jó fala da exiguidade da vida, de quão passageiro é a nossa vida. Começa assim, ó. O homem nascido de mulher tem vida curta e passa por muitos desapontamentos e dificuldades. É como flor que se abre vigorosa, mas logo murcha, seca e vai-se como a sombra que passa. Não dura por muito tempo. É nesse tipo de ser humano que teus olhos reparam. Nada sou porque me conduzes ao tribunal para ser julgado. Quem tem o poder de extrair algo puro e bom da impureza e da impiedade? Ora, nenhum ser humano, com certeza. Versículo 5. Tu já avaliaste quantos meses e dias cada ser humano vai viver. O tempo de vida de cada pessoa já está decidido. E não há ninguém que possa mudar isso. Portanto, desvia o teu olhar de nossas pessoas e abandona-nos ao nosso próprio destino, como chega ao fim o dia de um trabalhador. E ele vai dizer assim no versículo 7: para uma árvore há mais esperança, pois se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e torne a viver. Ainda que suas raízes envelheçam e o seu tronco morra no chão, basta um pouco de água e ela se revitalizará e produzirá novos brotos e ramos, como se fosse uma planta nova. Em outra versão diz assim: ao cheiro das águas brotará novamente. Eu queria que a gente orasse agora e pedisse ao Senhor para nos abençoar, né? Pai, nós chegamos de novo, Senhor, na Tua presença mais uma vez. Te pedimos, Pai, que a Tua palavra ela venha como uma espada de dois gumes, Senhor, e penetre na divisão da alma e do espírito,
das juntas e medulas, Senhor. Que ela venha a ser o fiel da balança, Senhor. Que ela venha, Senhor, mostrar para nós quem nós somos e quem nós deveremos ser. Senhor, que Tu venha falar com cada pessoa aqui nessa noite. Não deixa, Senhor, que eu venha falar de mim mesmo, não, Senhor. Mas que o Teu Santo Espírito me inspire a falar aquilo que Tu desejas que seja falado nessa noite, Pai. Nos abençoa, fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. A palavra de Deus, ela é tão tremenda, né? Que esses dias a gente soube da morte do pastor Vitor, né? Clavelande. E a gente pensa, né, na brevidade da nossa vida. E Deus, Ele fala sobre isso aqui, né? Tu já avaliaste quantos meses e dias cada ser humano vai viver. O tempo de vida de cada pessoa já está decidido. E não há ninguém que possa mudar isso. Ninguém pode mudar isso. Aí você se pergunta assim, mas e aqueles que morreram daquela doença maligna aí? Morreram porque tinha que morrer. Não foi por causa da doença. Foi porque chegou o tempo. Por isso a palavra de Deus fala para a gente se preparar, né? Prepara-te. Arruma a tua casa, diz o Senhor, né? O profeta foi falar com o rei Ezequias e disse, olha, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Todos nós temos um dia determinado e ninguém pode passar disso. Não há como mudar isso. Porque Deus contou os nossos dias, os nossos meses. E às vezes, irmãos, a gente parece que não tem a noção exata daquilo que está acontecendo e acha que Deus perdeu o controle das coisas. Acha que Deus perdeu o controle dessa doença. Deus não perdeu o controle de nada. Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus e continua sendo Deus que realiza milagres. E a gente precisa viver a nossa vida de acordo com o que diz a palavra de Deus. E não com o que diz o mundo. Porque se o mundo fosse algo bom para nós, eles teriam amado a Cristo e não crucificado como crucificado. Entenda uma coisa, você não faz parte desse mundo. Então não viva como ele vive. Viva como o reino de Deus te ordena a viver. E aí eu estava lembrando desse texto, irmãos. E eu lembrei que todos nós temos dias bons e temos dias maus. Todos nós. Não existe uma pessoa na face da terra que não passe por isso. E muitas vezes a gente olha somente para os nossos dias maus. Como eu estou mal. Senhor, como eu estou mal. Eu lembro uma vez que eu fui visitar o Lucas, um jovem que era da nossa igreja. Ele estava com leucemia, 20 anos de idade. Eu fui lá no INCA visitá-lo. Eu apertei o botão do elevador, o elevador passou direto. Foi para o andar onde as crianças ficam internadas. Eu entrei lá. Cheguei na porta da entrada, tinha um garotinho carequinha, com um soro, com remédio na veia, vendo o desenho. Irmãos, eu paro com aquele garoto para brincar um pouquinho com ele. E ele pergunta para mim assim: tio, quando é que eu vou embora para casa? Quando é que eu vou tirar isso aqui? O que você responde, irmãos? Aí eu orei com ele, pedi ao Senhor para livrar a vidinha dele, e entrei dentro do ambulatório, onde tinha outros, internados.
E ali eu vi coisas que eu não gostaria de ver, irmãos. Não queria ver aquilo. Mas Deus me levou ali dentro para fazer um tratamento comigo. Porque às vezes a gente não quer ver coisas, porque a gente acha que isso vai nos fazer mal. Mas nós precisamos ter amor ao próximo. E todas as vezes que eu olho alguém sofrendo, seja por qual motivo que for, seja por qual motivo que for, doença física ou doença espiritual, eu tenho a necessidade de pelo menos tentar ajudar. Porque Ele foi na cruz por mim. Ele se fez morte por mim. Ele sofreu por mim. Quem viu aquele filme Paixão de Cristo, né? Os historiadores dizem que aquele filme não retratou 10% que Jesus sofreu na cruz. Você imagina um negócio desse? E você imagina ele sendo açoitado, sendo xingado, sendo cuspido, sendo humilhado, e ele lembrando de cada um de nós. Você acha que Deus não lembrou? Você acha que Deus não sabia? Se a palavra de Deus diz que Ele foi na cruz por causa de todos nós, antes dele e depois dele, todos nós. Deus foi tão misericordioso que quando Jesus tinha morrido e foi enterrado naquela tumba, a palavra de Deus diz que ele não ficou enterrado lá. A palavra de Deus diz que ele foi ao Hades, ao inferno, dar a oportunidade daqueles que tinham morrido antes de Jesus. Jesus foi pregar para aqueles que estavam em cativeiro. Você entende uma coisa dessa, irmão? Você entende o tamanho desse amor? Você consegue dimensionar o amor que Ele tem por você? Você consegue? Eu não consigo, irmão. Eu não faria isso. Você não faria isso. Eu não entregaria minha filha por ninguém. Mas Deus entregou. E às vezes eu fico pensando assim, como que nós somos ingratos. Jó, ele não foi ingrato, mas ele estava olhando para a situação dele. Aqui no capítulo 14, ele já estava pedindo para morrer. Você imagina uma situação dessa, onde ele perde tudo? Perde filho, perde riqueza, perde gado, perde tudo, perde a família e perde a própria saúde, porque a palavra de Deus diz que ele ficou doente e ele se coçava com um caco de telha. Você imagina um negócio desse, irmãos? Qual foi a doença que deu na pele dele para ele se coçar com um caco de telha, de tamanha coceira que ele sentia, que ele não conseguia. E diz a palavra que de tanto ele se coçar, alguns historiadores dizem que a pele dele fedia a podre. E a mais de 30 metros de distância você já conseguia sentir o cheiro. A coisa era tão feia que ele tinha que cavar buracos na terra para se enfiar na terra. Ficava só com a cabeça de fora para ele ver se ele conseguia um alívio. Tamanha era a dor que ele sentia. Eu estou citando o caso de de Jó, porque até esse momento aqui, quando ele olha para si e se compara com uma árvore, ele olha para a árvore e diz assim: olha, para uma árvore há mais esperança. Ele olha para a árvore e diz assim: ó, sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que eu não tenho esperança. E não é assim que a gente se sente às vezes? E às vezes a nossa doença nem é nada disso que ele teve. Às vezes o que nós sentimos é só uma depressão, só uma angústia. E depois que a gente descobre que Jesus pode curar depressão, Jesus pode curar angústia, a gente nem liga mais para isso.
Aquele homem olhou para ele mesmo e disse assim: minha condição é pior do que uma árvore. A árvore ainda tem esperança, porque mesmo se ela tiver sido cortada, mesmo se ela estiver seca, ao cheiro das águas, ela vai brotar de novo. O que é o cheiro das águas? Sabe aquela nuvenzinha de água que vem quando você está numa cachoeira, alguma coisa assim? A água, né, desce, bate na água que já está lá no rio, e ela levanta aquela nuvenzinha de água. Então ele está dizendo que a árvore não precisa de muita água, só aquela nuvenzinha. Mal sabia ele que ele estava descrevendo algo que vai ser para ele uma bênção que ele nem sabia que estava ali do lado dele já. Mas ele estava descrevendo aquilo que o Espírito Santo faz conosco, irmãos. O cheiro das águas. Jesus está descrevendo, Jó está descrevendo algo para nós que Jesus nos diz todos os dias: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? Ele é a água viva que desceu do céu. Ele é a água que mata a nossa sede. Ah, mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo água, não era eu que deveria te pedir, mas você me pediria e eu te daria água viva. Água viva. Jesus quer nos dar água viva, ao sopro das águas, ao cheiro das águas, o Espírito Santo pairando sobre nós. Quando o Espírito Santo vem com aquela voz mansa e delicada, ele muda o nosso estado de morte para um estado de vida. Ele muda a nossa vida de depressão para uma vida de ousadia em Cristo Jesus. Aquele homem, ele estava prestes a descobrir que Deus tinha algo para fazer na vida dele, mas ele estava se comparando, e muitas vezes a gente olha para nós e diz assim: puxa vida, eu sou tão sem sorte. E tem uns que ainda dizem assim: eu sou um desgraçado. Não é assim? Mal sabe ele que desgraçado é aquele que vive sem a graça de Deus. Desgraçado. Nós não somos desgraçados. Deus nos deu a sua graça. Jesus é a nossa graça. É o favor imerecido. Nenhum de nós aqui merece a graça de Cristo, mas Ele resolveu entregá-la para nós. E é essa graça que vem como sopro do Espírito Santo sobre você nessa noite. Jesus está soprando aqui, ó. Está soprando sobre você. Aproveite o sopro do Espírito Santo. Aproveita ao sopro das águas. Qual é o seu estado hoje? Às vezes você está igual Jó. A árvore é melhor do que eu, Senhor. A árvore está em melhor estado do que eu. Mas aí o Senhor me fez lembrar de uma outra palavra, irmãos, que está lá em Marcos capítulo 8, versículo 22 ao 26, que diz assim, ó: e chegou em Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. E mandou-o para casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Mas qual é a questão aqui? A questão aqui é que enquanto um olhava para si com demérito e olhava e dizia: poxa vida, eu sou
Um desgraçado mesmo. Porque até uma árvore tem mais chance do que eu. Jó estava assim, dessa maneira. E muitas vezes as lutas que vêm sobre nós nos deixam dessa forma. Eu olho para a minha situação e digo assim, não tem jeito. Eu não vou conseguir recuperar dessa. Essa pancada que eu levei vai ser difícil de levantar. Enquanto Jó olhava para si mesmo com... esqueci a palavra agora. Vou lembrar daqui a pouco. Enquanto Jó olhava para si e tinha medo, tinha pena de si mesmo, enquanto Jó olhava para si com autopiedade, esse outro homem aqui, que já tinha nascido cego. Às vezes, irmãos, quando nós somos perfeitos, mas a dificuldade vem sobre nós às vezes olhamos para a dificuldade com um olhar diferente. Mas esse homem já tinha nascido cego, ele já estava numa situação que ele estava acostumado com aquilo. Então para ele não tinha dificuldade. Sabe aquela pessoa que já faz tudo, mesmo tendo uma dificuldade? Eu vi um vídeo, depois eu vou até trazer para vocês. Vocês devem ter já visto. Um rapaz novo, que não tem os braços e não tem as pernas. Não tem os braços e não tem as pernas. Hoje ele é casado, tem filhos, prega por todo o mundo o Evangelho de Cristo, não tem piedade de si mesmo, mas ele entende que o Deus que ele serve é aquele que mesmo em meio à dificuldade, ao cheiro das águas, o Espírito Santo nos faz renovar novamente. Aquele homem ali, cego de nascença, olhava para aquela situação dele, ele não via dificuldade, porque ele já estava acostumado com ela. Mas os outros estavam incomodados, entende? As pessoas estavam incomodadas com aquela situação dele. E disseram para Jesus, Jesus, por que o Senhor não toca nele? E Jesus foi lá, fora da aldeia, foi falar com ele. E Jesus aqui nesse texto não está dizendo exatamente desse jeito, mas em outro diz a palavra que Jesus cuspiu na areia. Se fosse hoje, hein? Se Jesus chegasse aqui na igreja agora e disse assim, olha, eu tenho algo para te curar, mas eu tenho que cuspir na areia, fazer um lodinho, uma massinha, vem cá que eu quero passar nos teus olhos. Quantos iriam fazer isso? Quantos iriam chegar perto de Jesus hoje, nos dias de hoje, para receber uma cuspidinha com terra nos olhos? Às vezes, irmãos, Jesus faz coisas esquisitas. Aquilo ali parecia meio estranho, né? O cara vai cuspir na areia? Faz um lodo com areia e quer passar no meu olho? Mas aquele homem, ele já estava naquela situação ali, para ele tanto faz como tanto fez. Eu já estou nessa situação, eu já estou acostumado com isso. Então para ele não teve dificuldade nenhuma de chegar perto de Jesus e receber aquela terra no olho, molhada com o cuspe dele. Parece nojento, né? Mas se o seu milagre dependesse de alguma coisa que fosse assim, o que você faria? Deus quer te tirar de nós os nossos pudores, principalmente aqueles que vão lidar com batalha espiritual. Às vezes, irmãos, batalha espiritual é nojento. Você está lá com a pessoa bota tudo para fora. E aí? Você vai fazer o quê? Vai deixar a pessoa lá? Vai sair correndo? Não, irmãos.
Jesus não faria isso com você, faria? Se eu preciso ser como Jesus aqui na terra, olha como é que ser como Jesus é algo que você precisa pensar muito bem. A Bíblia fala em Efésios capítulo 1, versículo 21, nos dá uma chave para a nossa vitória. Ela diz que o Senhor colocou Jesus como cabeça da igreja. E que nós somos o corpo dele. Quem quer ser corpo de Cristo? Quem quer ser corpo de Cristo? Eu quero ser corpo de Cristo. Deus colocou Jesus como nosso cabeça. Você imagina se Deus quiser te usar para libertar alguém como esse cego aqui, que às vezes você vai ter que enfrentar alguma coisa que você não queria enfrentar. Você não quer ter o desprazer de encontrar com esse tipo de coisa, mas Deus quer fazer isso na sua vida. Se você é corpo de Cristo, se você quer ter vitória nessa terra sobre as suas dificuldades, você precisa entender que você tem que parar com esses pudores. Jesus quer te curar dos seus pudores. Nós fomos levantados nessa terra para ser Jesus aqui na terra. E Jesus não tinha pudor. Ele enfrentava qualquer tipo de coisa. Seja um endemoniado de Gadarena. Você imagina o endemoniado de Gadara, né? Como que ele devia estar, irmãos? Fala para mim. O cara estava, sei lá quantos anos, morando na catacumba, no cemitério, sem tomar banho. Jesus chega no lugar, o cara vem correndo em direção a Jesus, irmão. Se hoje alguém viesse para você e pedisse para você te libertar ele dos demônios que o afligem, mas tivesse com um cheiro ruim, com um cheiro de lixo, o que você faria? Eu conheço um pastor que ele foi na casa de uma senhora para orar e ninguém falou para ele o que ia acontecer lá dentro. Quando ele chega lá dentro, a mulher estava com lepra. Você já encontrou alguém com lepra? Lepra, ela dilacera a pele, vai caindo, vai apodrecendo, fica cheia de pus. Aquela mulher estava cheia de pus. Ele chega no quarto da mulher e toma um susto, como quem diz assim: não era isso que eu esperava. Aí o Espírito Santo diz para ele assim: dá um abraço nela. A gente está com medo de dar a mão para o outro, irmão. A gente está com medo de encostar no outro. Você imagina se Deus te manda abraçar uma pessoa com lepra. O que você faria? Sabe o que ele fez? Ele estava com... Ele me contando, ele ri. Ele falou assim: Manuel, eu estava com a camisa branquinha, novinha, mas Deus mandou abraçar aquela mulher. Eu fui lá e abracei ela. Ele saiu com a blusa toda marcada de pus. Ele foi para casa, tirou a roupa, jogou a roupa fora, não tinha mais jeito, tomou um banho e continuou a vida dele. Um mês depois, ele vai de novo fazer uma visita para aquela mulher. Quando ele chega lá, aquela mulher já não tinha mais nada. Não tinha nada mais. As feridas já estavam curadas, já estavam cicatrizando. Sabe? A mulher com roupa novinha, banho tomado. Isso é o Evangelho de Cristo. Isso é o Evangelho que você precisa entender, que você tem que fazer parte. Como que eu quero receber milagres de Deus, mas eu não quero ser usado por Deus para levar milagres a outras pessoas?
Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso não é ser Jesus aqui na terra. Não é. Jó, ele não tinha entendido ainda quem ele era. Olha só quem ele era. Jó capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Que isso, hein? Que pessoa é essa, hein? Você é assim. Não é assim? Íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Qualquer um de nós podia dizer assim: eu quero ser igual a Jó. Só que o Senhor me mostrou um negócio hoje que eu falei assim: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor. Jó era só um religioso. Religioso. Religioso é íntegro. Religioso é reto. Religioso é temente. Religioso se desvia do mal. Mas o religioso não conhece a Deus. Diz a palavra que ele todos os dias, olha, diz lá no versículo 5, diz assim: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, os filhos, está falando dos filhos dele, e se levantava de madrugada, olha só, de madrugada, hein? Jó levantava de madrugada para orar, oferecia holocaustos, fazia sacrifício, segundo o número de todos eles. Quantos filhos Jó tinha? Um monte. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E aí eu fui tentar entender o que era esse negócio que Jó fazia. Por que Jó fazia isso? Porque Jó, ele queria pagar pelos pecados do próprio filho. Você entende isso? Os filhos já eram maiores. Ele então queria pagar pelos pecados dos filhos. E não é assim que o mundo espiritual anda. Não é assim que se anda. No mundo espiritual, cada um paga pelos seus próprios pecados. Cada um responde pelas suas próprias iniquidades. Só que a palavra de Deus diz que todas as nossas iniquidades foram lançadas sobre Jesus na cruz. Isaías 53 diz que ele sofreu por mim e por você naquela cruz, e as nossas iniquidades foram lançadas sobre Jesus. Mas muitas vezes, irmãos, nós agimos como se isso não tivesse acontecido. Nós agimos como se Jesus não tivesse existido, porque a gente não crê. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas, quer dizer, todas. Inclusive a que você está pensando. Essa que está aí. Ele já levou. Se você realmente for um filho de Deus, que faz a vontade de Deus, que anda segundo a vontade do Pai, essa promessa está sobre você. Por que você não toma posse disso? Por que você tem que viver segundo os preceitos do mundo? E aqueles que precisam ser salvos estão morrendo porque a gente está acomodado na nossa situação, esperando alguma coisa acontecer. Não vai acontecer. Isso não vai mudar. Os governos não vão mudar. É daí para pior. Ou você confia em Deus agora, ou então você vai ficar sofrendo o resto da sua vida. Ou você entende que a palavra de Deus é viva e eficaz e faz diferença na nossa vida de verdade, ou então você nunca vai provar do sobrenatural na sua vida.
Jó, até esse momento ali, ele não tinha provado nada. Nada de Deus. Quando é que Jó foi provar alguma coisa de Deus? Quando Satanás, numa reunião no céu, ele chega sorrateiramente lá na reunião. Olha, mas aí você pode pensar, ih, pastor, está falando bobagem. Vamos ler, para que você não ache que eu estou falando bobagem. Abra o livro de Jó aí no capítulo 1. Abre aí, Marcos. Jó, capítulo 1, versículo 6 em diante. Presta atenção no que diz. Versículo 6. Certo dia, os anjos... Quem, irmãos? Quem que ele está falando? Os anjos. Ali está falando filho de Deus. Filhos de Deus. A tradução é anjos. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, Jeová. E quem que estava lá? E Satanás, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Aonde estava Satanás? Onde que é essa reunião aqui, irmãos? Hã? Nas regiões celestiais. Ué? Satanás estava no céu? Estava, irmão. Satanás é quem? A origem dele qual é? Ele é anjo. Ele é um anjo caído agora, mas ele ainda é anjo. Anjo maligno, mas ele é anjo. E quando Deus manda, presta atenção, quem que fez essa reunião aqui? Deus. Quem que convocou os anjos para a reunião? Deus. Você acha que Satanás ia ousar não aparecer? Você acha? Quando Deus quer, até o diabo obedece. O diabo não tem poder sobre nada. Entenda isso na sua vida de uma vez por todas. O diabo não tem poder de nada. Eu estou falando para ele escutar mesmo. O único que tem poder é Deus. Deus é todo poderoso. O diabo não vale nada. Não vale nada. Mas ele apareceu na reunião. Vamos continuar aqui. Aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé, Jeová, questionou a Satanás: de onde vens? Aí eu te pergunto, será que Deus não sabia de onde que ele estava vindo? Deus sabia de onde ele vinha. Mas por que então Deus pergunta: de onde você vem, Satanás? Sabe por que Deus fez isso? Para Satanás colocar para fora quem ele era. A Bíblia não fala que ele é mentiroso? É a natureza dele. Ele é mentiroso. Então Deus falou assim: vamos mostrar para todos os anjos aqui que estão aqui quem realmente é Satanás. De onde tu vens, Satanás? Aí Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e ver pelos caminhos do mundo. Olha o que diz o diabo: eu vim de rodear a terra. Estava lá dando uma voltinha, né? Estava dando uma volta lá. E aí Deus olha para ele de novo e diz assim: indignou-se então Yahvé, Jeová. Ele diz assim para Satanás: observaste o meu servo Jó? Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Satanás estava de olho em quem? Havia um homem na terra de Uz, e esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Será que Satanás estava satisfeito com esse cara? Quem serve a Deus faz com que Satanás fique de olho, irmão.
Satanás, ele quer te derrubar, presta atenção nisso. Quanto mais você serve a Deus, às vezes maiores vão ser as lutas, mas maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o que está conosco. E Deus levanta por nós. Ele era um homem fiel, reto, íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal. E Deus olha para ele e diz assim: você viu meu servo Jó? Você acha que Deus não está vendo a sua vida? Você acha que Deus não está te observando? Deus se esqueceu de mim. Eu estou passando por tanta luta, Deus se esqueceu de mim. Não! Deus não esqueceu de ninguém. Deus está olhando para você e está dizendo assim: está vendo a minha serva? E o diabo fica assim, ó: estou vendo, mas eu não posso fazer nada. É nessa hora aqui que você entende quem é que manda em toda a história, você entende? Satanás, a vontade dele era voar no pescoço do Jó, esganar ele. Essa era a vontade dele. E você acha que ele faz o que com a gente? Você acha que ele não tem vontade de esganar cada um de nós? Tem. Mas Jesus, o Senhor, diz assim: você está vendo meu servo, minha serva? Você está vendo, Satanás, que ainda existe pessoas que me adoram em espírito e em verdade? Você está vendo isso? Você está vendo, Satanás? E Deus, ele falou isso no meio dos anjos ali, para mostrar para ele, para os outros anjos ali, para que ele não tem poder nenhum. Porque teve anjo, irmão, que caiu na conversa, na lorota do diabo, e foi embora com ele. E muitas vezes é isso que ele quer fazer conosco. Ele quer nos enganar, para nos tirar da presença de Deus. Quando eu saio da presença de Deus, eu saio da proteção do Espírito Santo. E se eu saio da proteção do Espírito Santo, eu estou vulnerável ao ataque do maligno. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas ao nosso derredor existe alguém bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo não desistiu de você. O diabo não desiste de nenhum de nós. Mas ele não pode tocar em nós enquanto nós estivermos sob a proteção do Espírito Santo de Deus. Não pode. Ele não pode. Isso a gente vê na hora da libertação. Às vezes a pessoa manifesta na libertação, a gente dá uma ordem e ele amarra. Acabou o diabo. O diabo não tem poder nenhum, irmãos, nenhum. Agora, se eu permito que ele entre na minha vida, aí ele vai fazer o que ele bem entender. Eu dei autoridade para ele. Eu estou tirando a autoridade que está em Deus e entregando para o diabo. Como é que eu faço isso, pastor? Quando eu não creio naquilo que ele mostrou para mim na sua palavra. Quando eu não uso aquilo que ele deixou para mim como herança. Deus deixou isso aqui para você usar. Não é para ficar lá aberto no Salmo 91 não, irmãos. É para você ler, para você estudar, para você usufruir daquilo que ele te deu. Sabe? E aí Jó mal sabia, né, que estava sendo traçado um plano ali naquele lugar pela vida dele. Satanás olha para Deus e diz assim: olha como é que o bicho é ousado. Ele diz assim: mas também o Senhor dá tudo para ele. Eu estou vendo teu filho Jó, mas também o Senhor dá tudo para ele. Deixa eu tocar nele, o Senhor vai ver se ele não vai blasfemar contra ti. Deus sabia quem era Jó. Deus sabia que Jó não ia blasfemar contra ele. Então permitiu, você pode tocar tudo que ele tem, mas não toca na vida dele.
Satanás no mesmo dia, ele não espera não, no mesmo dia, daqui a pouco vem um servo dizendo assim, olha, as tuas ovelhas caíram no abismo, o teu gado foi morto, e não sei o que lá aconteceu, os teus filhos que estavam participando de um churrasco na casa do filho primogênito, a casa caiu em cima deles, morreu todo mundo, no mesmo dia. Satanás tem pena? Satanás não tem pena de ninguém, irmãos. Não brinca com o diabo não, não brinca com ele não, ele não tem pena não. Não satisfeito, ele voltou lá e diz assim, olha, tudo bem, ele não blasfemou contra ti desse jeito, porque Jó, quando viu aquela história toda, né, ele se rasgou, raspou a cabeça, se jogou cinza e diz assim, nu eu vim, nu eu vou voltar, louvado seja o nome do Senhor. Que homem é esse, irmão? Que diante da luta dessa o cara faz um negócio desse? Que homem é esse? Você faria um troço desse? Eu não faria. Acho que eu não teria essa força. Mas Deus conhecia Jó. O diabo não satisfeito foi lá e falou assim, mas também, deixa eu tocar na vida dele, deixa eu tocar. Quero ver se ele não vai blasfemar contra ti. Aí Deus falou assim, você pode tocar no corpo dele, mas não vai tirar a vida dele. Satanás vai na mesma hora lá e coloca uma chaga no corpo do cara, que ele tinha que se coçar com um caco de telha. Tamanha era a chaga que ele tinha. E aí eu contei essa história para vocês aqui, que ele tinha que se enterrar para não sentir a dor. Nesse momento aqui, ele já estava alucinado de dor. Aí daqui a pouco, para complementar a história, os amigos dele vêm para fazer uma visita. Não é aquelas visitas, gente boa, né? Que às vezes vem para nos ajudar. Jó, os amigos dele falam para ele, vê aonde você pecou, meu irmão. Vê aonde você errou. Vai lá, pede perdão a Deus e morre. Ei, amigo bom, hein? Tem hora que aparece cada amigo pra gente que não é brincadeira não. Amigo. Parece até inimigo, mas é amigo. E Jó ainda tem que escutar um negócio desse. Os caras foram embora e Jó falou assim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu olho para minha condição, eu olho para a árvore, eu vejo para a árvore e ainda tem esperança. Mas para mim eu acho que não tem mais esperança, Senhor. Ele olha para aquela situação lá e diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Sabe, às vezes, irmãos, quando a gente não conhece a Deus de verdade, a gente se desespera diante das lutas. A gente olha para as situações e diz assim, não tem mais jeito, Senhor. Acho que eu não vou conseguir. Mas qual a diferença desse homem chamado Jó para aquele cego de Betsaida? Qual a diferença? Aquele homem de Betsaida, ele passou dificuldade a vida inteira. A vida inteira. Ele já estava acostumado com aquilo. E vou te falar uma coisa que você às vezes não gosta de ouvir, mas é preciso que você ouça. Enquanto tiver tudo bem na sua vida, você não vai crescer espiritualmente, não vai. Esquece isso. Esquece isso, porque o reino de Deus não é assim. O reino de Deus não se conquista deitado em berço esplêndido. Não vai acontecer. Isso é uma bobagem nossa. A Bíblia mesmo fala que o reino de Deus é adquirido por esforço. Não tem outro jeito. Ou você se esforça no reino de Deus, ou então você não vai passar da condição que você está. Aquele homem ali, Jó, ele precisava ser tratado, e é por isso que Deus permitiu que ele fosse tratado daquele jeito, porque a própria palavra de Deus diz que Satanás não podia tocar nele, enquanto Deus não permitisse. E por que então Deus permitiu ele passar por aquilo tudo? Irmãos,
porque Jó era simplesmente um religioso. Jó não conhecia Deus. Jó não sabia quem era Deus. Eu só vou saber quem é Deus na minha vida quando eu encontrar dificuldade na minha vida. Aí você vai ser obrigado a buscar mais, você vai ser obrigado a orar mais, você vai ser obrigado a jejuar mais, ou então você morre. O mundo espiritual é assim. Eu não quero te assustar. A minha intenção não é essa. A minha intenção é te dizer que é na tua adversidade que as misericórdias do Senhor aparecem. É nessa hora que o Senhor se mostra para você. Jó, ele passou por aquilo tudo. E aí eu queria ler com você o último capítulo do livro de Jó. Presta atenção. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo, Jó 42: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Havia um propósito no sofrimento de Jó, e Jó só foi entender isso no último capítulo. Eu não sei quantos anos demora para ele entender, entende? A Bíblia não fala isso, mas provavelmente demorou alguns anos. Não foi assim, ó, da noite para o dia. Não, isso aí é mágica. Deus não age por mágica. Deus age por fé. E quando Ele encontra fé no nosso coração, que seja do tamanho de um grão de mostarda, Ele vai dizer que aquele monte que você tem de problema, aquele monte de problema, vai ser lançado no mar e você vai conseguir enxergar a solução para os seus problemas. Porque Ele vai tomar os seus problemas para você, para Ele. Ele vai tirar isso da sua vida. Jó, ele está dizendo que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia. Olha o que ele está dizendo aqui, irmãos. Ele falava de coisas que ele não entendia. Muitas vezes nós estamos falando que somos crentes, nós estamos falando que somos do Senhor, mas a gente não sabe o que isso significa. Viver uma vida com Deus não é viver igual o mundo vive. Não é. Se você ainda está vivendo um evangelho segundo o mundo, tenho uma triste notícia para te dizer. Você não vai passar do jeito que você está. Agora, se você realmente quer ter um evangelho diferente, Jesus diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse é o evangelho da cruz. Negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É falar assim: olha, Senhor, eu estou com tanta vontade de pecar. Senhor, eu estou com tanta vontade de me prostituir, de me drogar, de roubar, de matar. Mas porque eu quero seguir a Ti, Senhor, eu vou negar a minha vontade e fazer a Tua agora. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se. E aí ele não para por aí, ele diz assim: agora você toma a tua cruz. Você tem que carregar a tua cruz até o final. Porque é na cruz que você vai ter a sua salvação. Às vezes a gente pensa assim: puxa, eu estou carregando a minha cruz, que vergonha, né? As pessoas que crucificaram Jesus só colocaram Jesus na cruz porque tinham a intenção de fazê-lo passar vergonha diante do povo. Era a morte mais terrível que podia existir e mais vergonhosa que podia existir. E ainda mais vergonhosa quando o próprio cara que ia ser crucificado carregava a sua cruz. Ele estava dizendo para todo mundo: eu sou pecador, eu pequei, eu errei, e eu estou dizendo para todo mundo que eu sou uma porcaria. Olha só. Mas Jesus inverteu o sentido de carregar a cruz. Ele disse assim: quando você carrega a sua cruz, você está anulando-se a si mesmo
e fazendo com que o meu amor seja exercido sobre você agora. Você entende uma coisa dessa? Por que Jesus foi para a cruz, irmão? Por que ele foi para a cruz? Foi por amor a cada um de nós. Ele carregou aquela cruz por causa de você, por causa de nós, por amor a nós. Então quando Jesus diz assim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, ele está dizendo assim, ame, porque você vai ter que fazer a mesma coisa que eu fiz por você na cruz, agora você vai ter que fazer por outro. Ame aquele que não conheceu a mim ainda, ame aquele que ainda não entendeu qual é o meu evangelho verdadeiro, ame, pegue a sua cruz e siga-me. Faça o que eu faço. Faça o que eu te mando fazer. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora o Senhor vive em nós. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que eu não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Olha como é que muda o relacionamento dele com Deus. Eu te perguntarei agora, Senhor, e tu me ensinarás. E ele diz assim, ó, olha a frase que o cara diz, irmãos. Como ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Mas agora te veem os meus olhos. É diferente, irmão. Antes eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar. Existe um Jesus que foi na cruz por mim, que verteu o seu sangue por mim. Eu sei disso porque alguém me contou uma história, alguém pregou isso para mim, mas eu mesmo nunca tive contato com ele. Como é que Jó teve contato com Jesus? Quando ele passou por todas aquelas dificuldades. Uma por uma. Foi a arma que Deus forjou para que Jó fosse levantado no reino espiritual. Às vezes a gente acha que a dificuldade que vem sobre nós é para nos abater. Mas não é. Eu quero que você tenha a mesma consciência desse cego de nascença, que ele já não se importava mais com a luta. Ele sabia que ele tinha que enfrentar aquela luta aí, ele sabia. Então, o que custava ele ir lá receber uma massinha nos olhos de cuspe? O que custava? Não, custa nada, meu irmão. Eu quero é, sabe? Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu não quero o mundo, eu quero é Deus. Não importa mais o que o mundo pensa de mim, não importa o que eles falam de mim, irmãos. Será que você está nesse nível? Não importa o que as pessoas falam de mim. Ah, Emanuel, você não conheceu o Emanuel. O Emanuel passou. O que está aqui na frente de vocês é o novo Emanuel, transformado e redimido pelo sangue de Jesus. Ele que me transformou e que tem transformado a minha vida. E Ele pode fazer isso por você. Essa é que é a boa notícia. Por pior que você seja, Jesus pode transformar a sua natureza. Jesus pode transformar. Aquele homem ali foi transformado. Na hora que ele recebeu aquela massinha lá, mal sabia ele o que Deus estava fazendo no olho dele. O que você vê? Senhor, eu vejo homens. Mas eu vejo homens como árvores. Para quem não via nada. Ai, Jesus. Ele trouxe para aquele homem ali uma visão sobrenatural de como Deus vê as nossas vidas. Sabe como é que Deus te vê? Eu sou gordinho, baixinho. Será que Deus me vê como gordinho, baixinho? Quando olha para o Fernando, ele vê Fernando alto? Será que ele vê assim? Foi bom contigo, né? Será que ele vê?
Deus, quando olha para nós, Ele faz acepção de pessoa, Ele faz separação de pessoas, Ele diz assim, não, eu vou mais amar a Vanina e vou amar menos a Bia. Será que Ele faz assim? Se Ele fizesse assim, Ele não seria Deus justo que Ele é. Sabe como é que Ele enxerga você e a mim? Ele enxerga os homens e as mulheres como árvores, plantados no jardim secreto dele. Você está plantado no jardim de Deus, entendeu? Todos com a mesma altura, todos do mesmo jeito, que dão o fruto na hora certa, plantados à beira da água para serem regados pela água do Senhor. É isso que ele vê. O cego, mal sabia ele que o Senhor estava dando a oportunidade dele enxergar como os anjos enxergam. Senhor. Aí Deus vai lá e fala assim, agora vai lá, lava no tanque. Vai lá, lava a tua vista. E ele, quando ele acaba de lavar, ele abre os olhos, ele enxerga tudo. Ele enxerga o céu azul, ele enxerga a grama verde. As lentes coloridas foram retiradas dos olhos dele. Sabe o que Deus quer fazer conosco, irmãos? Ele quer nos fazer enxergar como Deus enxerga. Jó entendeu isso. Depois de tanta luta, ele diz assim, Senhor, antes eu só te ouvia, só sabia quem tu era, só de ouvir falar. As pessoas me contavam histórias. Sabe aquela história que você conta para o teu filho na hora de dormir? Sabe, Senhor, meu filho, existe um Deus que faz isso. Sabe, você conta para o teu filho? Jó era assim. E Jó fazia uma coisa antes de conhecer a Deus que ele era terrível. Ele orava para que os filhos deles fossem perdoados. Ele queria tomar para si os problemas dos filhos. Tanto era assim que quando Jó se viu naquela situação que ele estava vivendo, ele diz assim, ó, porque aquilo que eu temia me sobreveio. O que me receava me aconteceu, que eu receava me aconteceu. Sabe, irmãos, às vezes quando a gente não tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, a nossa oração é complicada. Às vezes a gente ora e pede coisas que não é para pedir. Vocês oram e não recebem, porque pedem mal, diz a palavra. Por que você não recebe? Porque eu peço mal. Mas Deus foi lá trabalhando no caráter de Jó, foi trabalhando na vida dele, foi moldando. E muitas vezes, irmãos, um homem que era reto, fiel, temente a Deus, desviava-se do mal, mas que era religioso. A verdade, sabe qual era de Jó? É que Jó não confiava em Deus. Jó achava que ele precisava pagar os pecados dos filhos, pagar pelos pecados dos filhos. E aquilo veio sobre ele depois, e ele entendeu isso. Tanto é que quando ele olha para si, ele diz assim, antes eu falava de coisas que eu não entendia. Antes eu só conhecia te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A laminha que Jesus passou no cego, agora foi colocada nos olhos de Jó. Porque agora Jó estava vendo realmente quem ele era, estava vendo realmente quem era Deus. E ele diz assim, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele olha para si e diz assim, meu Deus, como é que eu sou ruim. Sabe, irmãos, quando a gente consegue enxergar quem realmente nós somos, a gente vê que a gente não pode nunca sair da presença de Deus. Eu dependo de Deus. Se você entender isso, Deus vai olhar para você e vai dizer, está vendo lá, diabo? Está vendo lá o meu filho e a minha filha? Passou por todas as lutas e provas que você colocou. Olha lá, está vendo lá? Está vendo lá? Você pode até tentar contra alguma coisa contra ela, mas
eu te falo uma coisa, irmãos. Depois de tudo que Jó passou, de todas as experiências que ele teve, nessa luta que ele teve, você acha que Satanás vai fazer o que com um homem desse, meu irmão? Vai fazer o que com um cara desse? Se eu sou, né? Vou brincar aqui. Se eu fosse o diabo, eu falaria assim: Jó, vai lá, vai viver a tua vida, eu não quero mais saber de você. Some da minha frente. Que eu já fiz de tudo para te matar e você não morreu. Irmão, some da minha frente. Eu vou tentar outro. Você eu não quero mais. Você entende? Você precisa entender, irmão, que a submissão à autoridade de Deus atrai o amor de Deus e afasta Satanás. Quando Satanás vê alguém, um crente submisso, ele diz assim: pô, cara, mas com esse aí eu não posso. Eu não vou nem perder meu tempo. Com esse aí, não vou perder meu tempo. Eu vou naquele que está fraquinho lá, aquele que está lá achando que é muita coisa, aquele crente religioso, eu vou é nesse, e esse vai cair. Agora aquele lá que entende que ele não é nada e que ele precisa do amor de Deus em todo o tempo, eu não vou atacar isso aí para quê? Sabe, irmãos? Você precisa entender esse tipo de coisa. E aí, olha só, presta atenção. E sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, os amigos de Jó, porque não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó, olha só, olha o que Deus está falando, e o meu servo Jó orará por vocês. Preste atenção numa coisa: quando alguém vira para você e fala uma coisa que você não gosta, preste atenção nisso. Quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, que pisou no teu calo, você ora por ela? Logo em seguida? Sim ou não? Não precisa responder não. O silêncio já falou tudo. Mas foi isso que Deus mandou ele fazer. Os caras tinham acabado de falar com ele. Ele falou: Jó, tu é pecador. Tu não vale o prato que come, cara. Pede perdão a Deus e morre. Aí Deus vai lá e vai tratar com os 3. Falou assim: olha, vocês não foram certos, não agiram certo. Quem era reto nessa história toda é o meu servo Jó. Vocês não. Vocês vão pegar 7 carneiros lá e vão lá para fazer um churrasco lá com Jó, fazer um holocausto lá com ele, e ele vai orar por vocês. Só que Deus não tinha falado nada por Jó. Deus às vezes toma decisões por nós sem falar conosco. E olha só o que aconteceu: porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifas, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Jó ouviu de Deus assim: olha, agora você vai ter que orar por esses camaradas aí. O que você faria? Qual seria a sua resposta para Deus? Não, Deus, por esse aí eu não consigo orar não. Esse camarada aí me maltratou demais, falou um monte de coisa que eu não queria ouvir. Esse cara, esse aí eu não posso orar. Esses 3 aí não. Jó estava doente ainda. Jó estava com a pele toda dilacerada. Jó tinha perdido tudo. O que você faria? Sabe o que Jó fez? Recebeu os 3 na casa dele com o holocausto, colocou os 3 lá e fez a seguinte, e orou pelos 3, como Deus havia mandado. E olha o que acontece logo em seguida, quando Deus manda
quando Jó faz aquilo que Deus mandou. Versículo 10. E o Senhor reverteu ou virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Você quer receber bênção de Deus? Sim ou não? Quer receber bênção de Deus? Ore pelos seus inimigos. Ore por quem te maltrata. Esse é o verdadeiro evangelho do reino. Não é esse que estão pregando aí fora, não. Esse que estão pregando aí fora é música animada. Eu também gosto de música. Roupa diferente, eu também gosto de roupa diferente. Mas quando se diz para você negar-se a si mesmo, tomar sua cruz, seguir a Jesus, orar pelos seus inimigos, dar a outra face, caminhar 2 milhas, dar também a túnica, ninguém quer fazer isso. E querem receber bênção de Deus, irmãos. Não existe isso no reino de Deus. Não existe isso no reino de Deus. Não existe. Ou você faz a vontade de Deus e ora pelos seus inimigos, ou então você morre. Mas pastor, eu não morri ainda. E a sua vida espiritual, como está? Às vezes a gente acha que morrer é morrer fisicamente. Mas às vezes a sua morte foi só espiritual. Eu não sei nem para quem que eu estou falando isso, mas alguém está precisando ouvir isso. Talvez não seja ninguém daqui da igreja. Talvez seja alguém que esteja assistindo. Mas Deus está perguntando para você nessa noite: como está a sua vida espiritual? Às vezes você já morreu há muito tempo. Só está aí um corpo andando. Mas Jesus nessa noite está dizendo para você: há uma esperança para a árvore que já foi cortada. Ao cheiro das águas brotará o renovo. Ao cheiro das águas. A Shekinah do Espírito Santo está passando aqui nessa noite, irmãos. Está sendo pairada sobre nós. Sabe aquela poeirazinha, aquela nuvenzinha de água, névoa de água, que está caindo da cachoeira do Senhor, né? Tem uma cachoeira brotando aqui. Se você estiver olhando com os olhos espirituais, a cachoeira está descendo aqui, ó. Eu estou conseguindo ver ela. Se você está vendo ou não, ela está descendo aqui, ó. E está batendo aqui no meio da igreja, assim, ó. E está levantando aquela névoazinha de água aqui, ó. Está enchendo todo lugar. Todo lugar. E ele diz assim: ao cheiro das águas. Sente aí o cheiro da água. Sente o cheiro da água. Você não consegue sentir o cheiro da água? Pede ao Espírito Santo: Senhor, Espírito Santo, me faz sentir o cheiro da água, Senhor. Ah, Jesus, ao cheiro das águas. E aí começa a brotar aquele brotozinho de novo na árvore. Sabe aquele pequenininho, que às vezes a gente não dá nada, mas a árvore foi cortada e Jesus está dizendo assim: agora, por causa do cheiro das águas, o renovo vem. O Espírito Santo visitando a sua igreja. O Espírito Santo andando no meio da igreja. Ei, Senhor! Aedre country masore country amas. Edre risore country amano de manae. Edre isomene country amasore manai. Edre contra masore nai. Edre kiso de pata kedre mase de country amasa nema. Etiqueta se telemane manai se de country amas. E de country amas, filhinha. Durante muito tempo, houve um sofrimento. Edre country amas, sore country amas. Mas hoje, filha, eu marquei um encontro contigo aqui. Edre a sore country amas, sore manai. Você achava que a árvore estava cortada, mas hoje o meu filho
trouxe essa palavra porque eu ordenei a ele para te dizer, Edrecantriamassoremanai, que ao meu espírito, a névoa da minha água começa a jorrar de novo sobre a sua vida. E aonde havia morte, eu coloco de novo a vida. Filho, eu estou te fazendo enxergar o broto que eu estou colocando aí na sua árvore. Está nascendo de novo. Edrecantriamassoremanai. O que eu quero de ti, filha, é que tu venhas guardar aquilo que eu estou te dando nessa noite. Cultivar, tratar, não deixar morrer, porque o meu Santo Espírito está de novo sendo pulverizado sobre a sua vida. Edreasodecantriamas, querido filho, Edrecantriamassoremanai, fui eu mesmo que te trouxe aqui nesse lugar. Edrecantriamassoremanai. Aqueles que tu tem saudade, Edrecantriamassoremanai, sou eu que estou cuidando deles. E hoje eu tenho te trazido aqui nesse lugar, Edrecantriamassoremanai, para que tu aprendas como é realmente servir a mim. Edrecantriamassorecantriamanas, se tu, meu filho, realmente se deixar tratar pelo meu Santo Espírito, eu vou restaurar tudo aquilo que foi retirado pelo diabo. Edrecantriamassorecantriamas, a sua família, Edrecantriamassoremanai, a riqueza, Edrecantriassoremanai, tudo aquilo que Satanás tocou. Edrecantriamassoremanai, quem vai renovar e restaurar sou eu. Mas depende daquilo que você ouviu aqui hoje. Igreja, esse lugar, vocês já entenderam que eu separei para falar com a minha igreja. Antes, eu não como mas agora, igreja, vocês têm provado meu amor. Vocês têm provado como aquela árvore que já estava seca, mas ela vai provar. A árvore que parecia morta, mas agora teve o cheiro da minha água, do meu Santo Espírito, está sendo derramado sobre vós. Igreja amada, essa noite eu queria falar com vocês. Eu sempre instante para que entendessem que o meu olhar, mas eu estou de longe, mas de perto. Vou dizer para você mais uma vez, quero perto de eu quero trazer a sua visão. Eu quero tirar as lentes coloridas. Mais do que isso, eu quero mexer no seu interior. Eu quero tocar. Mas só eu e você sabem aí dentro. Porque se você permitir, eu haja na sua transformar daqui a algum tempo, olhar para você hoje, pensar assim, quem sou? Quem é eu? Tamanha vai ser a transformação que o meu Espírito vai fazer na sua vida. Essa noite é uma noite de escolha, igreja amada. É preciso saber a quem você quer servir. Ou a mim, ou ao que está no mundo. Não
outra decisão. O tempo, o meu filho vai voltar. E você precisa decidir a quem você quer servir. Nessa noite é uma noite de esperança, como a árvore, quando ela é recebida com aquelas nuvens do meu espírito, ela começa a ter esperança novamente. E hoje eu derramo sobre cada um de vocês a minha esperança. A minha esperança eu vos dou nessa noite. Não é a esperança do mundo, não é a esperança de um amigo, mas é a minha esperança. Eu derramo sobre cada um de vocês nessa noite. E hoje, para que vocês saibam que eu estou falando com vocês, eu estou dando ordem aos meus anjos para estar entregando algo especial a cada um de vocês. Os anjos, os meus anjos já estão aqui nesse lugar. E agora os anjos vão começar a passear por esse lugar e vão entregar aquilo que eu separei para cada um de vocês. Que vocês tomem posse daquilo que eu separei para vocês. A minha graça e a minha misericórdia eu derramo sobre cada um de vocês nesta noite. Santo é o teu nome, Jesus. Se você tem boca, adore ao Senhor nessa noite, irmão. Levante a sua voz em adoração a Ele. Ele está aqui nesse lugar. Jesus está aqui nesse lugar. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. O Pai está aqui nesse lugar. Levante a sua voz e adore ao Senhor. Não deixa que isso te impeça de adorar a Deus. Fale em línguas, converse com Ele. Oh Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. 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 Oh, Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Ah, Senhor. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças te damos, ó Pai, por todos os benefícios, Senhor. Obrigada, Pai, porque somos pequenos, Senhor, somos falhos, Pai, mas o teu amor nos alcança, ó Deus. Ah, Senhor, o Senhor nos transforma, Pai. Ah, Deus, nós queremos ser transformados por Ti, ó Deus. Oh, Pai, sabemos que somos alvos do Teu amor, Pai amado. Senhor, nós queremos, Pai, que Tu venha nos encher com Teu Santo Espírito, Senhor. Nos enche, Pai amado. Continua, Senhor. Continua, Deus, não para, Senhor. Pai, não queremos sair daqui da forma como entramos, Deus amado, mas queremos transbordar desse amor, Senhor. Sim, meu Deus. Oh, Deus amado, queremos, Pai amado, Te enxergar com os nossos olhos, Pai. Senhor, Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens nos ensinado e cada vez que chegamos na Tua presença, Senhor, aprendemos algo, Senhor, algo novo, Pai. Obrigada, Senhor, porque a Tua presença nos dignifica, Pai. Ah, Deus, Senhor, nos transforma, Pai.
Nós te amamos, Deus, nós te adoramos, Senhor. Oh, Pai, vai completando, Senhor, no coração de cada um dos teus filhos, Pai. Vai visitando, Senhor, a cada um. Ah, Pai, somos gratos, Deus. Somos gratos, Senhor, porque quando conseguimos olhar, Pai amado, a tua grandeza, Senhor, o teu poderio, Pai amado. Ah, Senhor, somos aquele, Pai, passarinho, Senhor, que tu acolhes em tuas mãos, Deus. Oh, Senhor, nós declaramos aqui que nós não temos problema, Pai. Nós declaramos, Senhor, que não temos problema, Pai amado. Ah, Senhor, obrigada por mudar a nossa visão, Deus amado. Senhor, problemas, Deus, que o Senhor mesmo já está enviando a solução para cada um deles, Pai. E nós queremos te pedir, Senhor, que nenhuma dessas situações, Pai, se torne maior do que ti na nossa vida, Senhor. Senhor, toma o teu lugar, Pai. Vem reinar em nós, Senhor amado. Nós não queremos fazer questão de coisa alguma, Pai. Não queremos, Senhor, nos deixar envolver por nenhum problema e nenhuma situação, Pai amado. Mas queremos, Senhor, apenas que a tua graça tome conta de nós, Senhor. Que possamos, Pai, nos curvarmos diante de ti, Deus amado. Oh, Deus, para que o Senhor mesmo possa nos erguer, Pai amado. Oh, Deus, nos traz cada vez mais, Senhor, o entendimento de que não somos nada sem a tua presença, Senhor. E nos ajuda, Pai, a caminharmos conforme a tua vontade, Deus. Que a tua luz, Senhor, venha iluminar o nosso caminho, Pai. Que as tuas mãos venham nos conduzir, Senhor amado. Que o Senhor possa tirar de nós todas as chagas, Senhor. Toda a cegueira, Pai amado. Oh, Deus. Toda mente, todo bloqueio mental caia por terra em nome de Jesus. Queremos te contemplar, Senhor. Queremos contemplar a tua face, Pai. Oh, Deus. Não se afaste de nós, Pai amado. Senhor, tu não és um convidado. Paizinho, tu faz parte de cada um de nós, Senhor. Que o teu Santo Espírito habite verdadeiramente em nós, Senhor. Oh, Jesus. Pai, fica conosco, Deus. Nos guarda, Senhor. Nos conduza, Pai. Nos livra, Senhor, do mal. Oh, Jesus. Ocupa todo o espaço, Senhor. Que possamos diminuir, Deus, a cada dia, a cada instante. E possamos ser ocupados por Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, vai liberando aqui os Teus dons, Pai. Vai liberando, Senhor. Oh, Deus amado, vai liberando, Pai. Senhor, entrega os Teus presentes, Senhor. Ah, Pai, faz a Tua vontade em nosso meio, Deus. Tua igreja está aqui, Senhor. Oh, Pai, libera os Teus dons, distribui na Tua igreja, Senhor. Retira, Pai, toda dificuldade de entendimento, Senhor. E nos dá visão espiritual, Pai. Nos dá visão espiritual, Deus. Que o Senhor possa estar curando, Senhor, as mentes. Que o Senhor possa estar curando, Senhor, os corpos. E que o Senhor esteja curando agora os espíritos, Pai amado, de cada um dos Teus filhos, Senhor. Cura espiritual, eu profetizo nessa igreja. Renovo espiritual em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, não queremos mais sermos meninos, Pai. Mas queremos, Senhor, amadurecer na Tua presença. Crescer espiritualmente, Senhor. Pai, queremos ser tratados, Deus, como pessoas que são capazes de conduzir a Tua palavra, Senhor. De fazer, Senhor, a Tua vontade. E de realizar a Tua obra, Pai. Nesse mundo, Deus, em nome de Jesus. Cuida de cada um de nós, Senhor.
Pai, nos fortalece, Pai. Senhor, recebe, Deus, nesse momento a nossa adoração, Senhor. Toda honra e toda glória, Senhor, para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui às 5 da manhã, orando ao Senhor. E posso te garantir que Deus está conosco aqui. E Deus está ouvindo a oração do povo dele. Deus está movendo. Deus está movendo. Se você puder, se você tiver condições de estar conosco, faça um sacrifício. Jesus fez grande sacrifício por nós. Acordar às 4 da manhã não é sacrifício não, é bênção. Em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé, adorar o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana abençoada na presença dele, em nome de Jesus. Graça e paz.